E o meu assunto com vocês hoje, pela manhã, à tarde e à noite, é menos de mim, mais de Jesus. Amém? Vamos ler aqui o que disse João Batista. Verso 22, João capítulo 3, verso 22. Então, depois dessas coisas, Jesus e seus discípulos foram para as regiões da Judéia, onde permaneceu com eles e os batizaram. Mas João Batista também estava batizando em Enom, perto de Salim, pois havia abundância de água por lá e o povo vinha até ele a fim de ser batizado, pois João ainda não tinha sido lançado na prisão. Portanto, havia uma controvérsia entre alguns dos discípulos de João e os judeus em relação à purificação. E eles vieram até João e relataram, quero que você ouça isso: Rabi, aquele homem que estava com você do outro lado da travessia do Jordão, e a quem você mesmo tem testemunhado, ele está batizando e todos estão se reunindo com ele. Eles não eram diferentes de nós. João, temos um problema, Jesus está juntando uma multidão maior que a sua. E todo mundo está indo com ele. Como no mundo nós podemos ter competição entre igrejas sobre qual delas é a maior. Fomos para uma área mais pobre de St. Louis e começamos uma igreja e teve algumas igrejas que ficaram bravas, porque um grande ministério tinha entrado na área deles e estava começando uma igreja, porque tinham medo de perder seus membros. E tudo o que queríamos era abençoar o povo. E eu achei isso tão engraçado que eles disseram, ele está batizando também, todo mundo está indo, estão todos se aglomerando com ele. Oh, mas João tinha a resposta perfeita. João respondeu, um homem não pode receber nada, não pode reivindicar nada, ele não pode tomar para si nada, a não ser que isto lhe seja concedido do céu. Agora ouça isso, o homem deve contentar-se em receber o dom que lhe é concedido do céu, pois não existe outra fonte. Então, cada um de vocês aqui tem um dom, e seja lá qual for o dom, seja limpar banheiros, devemos estar satisfeitos com ele. Porque todo mundo é necessário em algum lugar. Eu estava conversando com o senhor aqui hoje, eu esqueço como ele chama a si mesmo, pastor executivo ou qual o título apropriado? Pastor executivo, acertei. E eu disse, o que você faz? Ele disse, às vezes limpo banheiros, às vezes. Eu pensei, eu amo pessoas que não se acham boas demais para fazer certas coisas. Amém? E isso não acontece tanto hoje, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo lá pelos anos 70, todo mundo estava preocupado com qual era o seu dom. Qual é o seu dom? 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 Posso te contar um segredo? Deveríamos estar muito mais preocupados com o fruto do que preocupados com os dons. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. É com isso que devemos nos preocupar. E os dons se manifestarão e se mostrarão. João respondeu, eu quero ler isso novamente, um homem não pode receber nada. Eu não posso fazer algo só porque quero fazer, sabe? Isso é um dom do céu. E nós nunca devemos ter ciúmes do dom de outra pessoa. Eu vou dizer por quê. É tipo, obviamente seu pastor sabe cantar, bem?
Eu também gostaria de cantar. Eles desligam o meu microfone durante o louvor. Porque ninguém sabe em qual nota eu canto. E minha voz é bem única, especialmente para uma mulher, sabe? Mas ainda assim Deus a faz ecoar por todo o mundo. Então, sabe, até mesmo coisas que achamos que é um problema, tipo, eu sempre odiei a minha voz. Porque se eu pegar o telefone no hotel a qualquer hora, eles vão dizer, sim, senhor. Mas a coisa mais engraçada que já me aconteceu foi que liguei para um spa para marcar um tratamento facial. E então, me perguntaram se eu tinha pelos faciais. E eu não entendi no início e pensei bem. Sim, todos temos um pelinho aqui ou ali. Ela disse, não, quero dizer se você tem barba ou bigode. Eu disse, não tenho nenhum dos dois, sou uma senhora. Oh, desculpe, sinto muito, me desculpe, sinto muito. Mas sabe, isto me beneficiou também porque fomos a uma igreja em Chicago enquanto estávamos estacionando o carro. Um cara de moto ficou do nosso lado, ele tinha um rabo de cavalo e tatuagens por toda a parte, uma jaqueta de couro sem mangas e... Com sua voz rouca ele disse, ei, sabe, você mudou a minha vida, mas te ouvi por 6 meses antes de saber que você era uma mulher. Então, mesmo que seu dom seja um pouco único, Deus fez cada um de nós com suas próprias mãos no ventre de nossa mãe. Não somos um erro, nós não somos da cor errada, não somos do sexo errado, não somos... Todas as pessoas são exatamente aquilo que Deus quer que elas sejam. E você sabe, o que eu finalmente aprendi, Deus, Ele me disse, nunca tenha ciúmes do dom de ninguém. Agora ouça, porque eu lhes dei o dom para que você possa desfrutá-lo, e não para ter ciúmes. Então, você pode gostar de me ouvir pregar, mas tudo que esse dom faz é me fazer trabalhar. Nunca tenha ciúmes de ninguém, porque mesmo que você tivesse o que eles têm, se não estiver preparado para lidar com isso... Oh, eu queria tanto ser pastor de uma igreja como esta. Bem, você não quer não. Porque deixe-me te contar, esta hora que nós passamos aqui, é só um pouco, bem pouco, um pedacinho minúsculo e ínfimo do que é necessário. Então, seja feliz com quem você é. Não há nada pior do que não gostar de si mesmo. Sabia que se você não amar a si mesmo, não pode amar a mais ninguém? Porque você não pode dar o que você não tem. Você tem que ter amor em você para dá-lo a outra pessoa. Última vez que vou ler isso. João disse, um homem não pode receber nada. Ele não pode reivindicar nada. Ele não pode tomar para si nada. Todos digam nada. A não ser que isso lhe tenha sido concedido do céu. Um homem, ele deve contentar-se com aquilo que lhe é dado do céu, pois não há outra fonte. Sabe, é ótimo saber o que você pode fazer, mas sabe, talvez seja um pouco melhor saber o que você não pode fazer. Porque muitas pessoas tentam fazer o que não podem fazer e acabam nunca fazendo o que poderiam fazer. Se fizessem aquilo,
Tentei tocar violão e meus dedos são muito curtos e eu não conseguia segurar, eles não prendiam as cordas. E assim, então, eu falhei na música, sabe? Então ele disse, verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. É tão bom saber onde estamos em cada estação da nossa jornada. Sabe, Jesus disse, não há homem na terra maior do que João Batista. No entanto, João sabia quando recuar e deixar Cristo se apresentar enquanto ele se movia para o segundo plano. O pastor e eu estávamos conversando antes do culto a respeito de deixar de lado coisas que você não deveria estar fazendo mais. Sabe, só porque você pode fazer algo não significa que deve fazê-lo. E muitas pessoas ainda estão tentando fazer coisas com as quais Deus já terminou há 10 anos. Só porque Deus mandou você fazer algo aqui há 5 anos não significa que Ele quer que você faça isso hoje. E se você se apegar a coisas que Deus já terminou, você ficará infeliz. Muito infeliz. Convém que ele cresça, mas eu diminua. Eu chamo isso de menos de mim, mais de Jesus. O eu, ou o ego, é apenas orgulho. E não tem um ser humano nesta terra que não tenha pelo menos um problema com o orgulho. E a maioria de nós temos muitos. E o problema do orgulho é que quando temos, somos orgulhosos demais para admitir que o temos. Você acha que eu poderia dizer ou vender a um professor uma série de ensinos sobre se eu colocasse orgulho no nome disso? Você tem que esconder as coisas boas debaixo de outros títulos. Sim, você tem que encontrar algum título para colocar que pareça que aquilo vai fazer algo por você. Esconder as coisas boas dentro dele. Satanás foi expulso do céu pelo pecado do orgulho. E eu acho que o orgulho se tornou um pecado aceitável. Como muitos outros pecados, como o ciúme, que meio que se tornou um pecado aceitável. A Bíblia diz que o ciúme apodrece os ossos. Quantas pessoas estão doentes porque têm um problema enorme com o ciúme? Quero falar disso porque creio que alguém aqui precisa disso. Se você tem ciúme do seu irmão, porque ele tem mais dinheiro do que você, ou ele é... Talvez você ache que seus pais favoreceram a ele. Alguém aqui precisa se arrepender disso e deixar de lado. Agora, eu estou falando com vocês pelo Espírito Santo. Deixe isso de lado. O ciúme te deixa infeliz. Satanás foi expulso do céu pelo pecado do orgulho. Isaías 14, do 12 ao 15. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi lançado à terra, você que debilitava e rebaixava as nações, ó blasfemo rei satânico da Babilônia. Agora, se você observar os versos 13 e 14, quando eu ler, nesses 2 versos, 5 vezes você vai ouvi-lo dizer, eu vou. Essas são palavras perigosas. Reparei que quando Paulo, nas epístolas, muitas vezes, quando estava tentando ir para outra cidade, ele dizia, se o Senhor quiser, eu irei até vocês, ou aqui ou ali. Realmente queria visitá-los, e se o Senhor quiser, eu irei. E você diz no seu coração, eu subirei ao céu, eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia no extremo norte, eu subirei acima das alturas das nuvens, eu serei como o Altíssimo.
E o Senhor disse: sim, você será levado ao Hades, aos recônditos mais profundos do poço, na região dos mortos. Quando nós nos exaltamos, Deus, Ele é obrigado a nos abater. Mas se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai nos exaltar. Qualquer coisa boa que você e eu somos capazes de fazer, somos capazes por causa da vontade de Deus operando em nós. Ainda não se sabe o que Deus poderia fazer através de um homem ou uma mulher que desse a Ele todo o crédito. Às vezes, quanto mais uma pessoa faz, mais orgulhosa ela se torna e Deus tem que parar de usá-la, porque ela para de dar a Ele a glória. A Bíblia diz: não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz. Eu acho que isso significa que quando você faz algo bom para alguém, você não deve se atrever a sentar e ficar pensando no quão bom você foi. Se Deus é gracioso comigo e eu prego 2 sermões aqui, quando sair daqui não devo pensar nisso, só agradecer a Deus por me ajudar. Eu disse ao David quando vínhamos para cá, eu disse: sentado aqui agora eu acho que não conseguiria pregar um prego na parede. Estou acordada desde 2h30 da manhã. Fizemos um culto, fomos a um casamento. Fui para a cama tarde, tive que acordar cedo para fazer as malas para voar para cá. E quando eu tenho que acordar cedo e fazer algo, eu não durmo bem. E assim eu não dormi muito bem. Eu estava cansada, sentada naquele avião e pensei: Senhor, se tiver que acontecer algo, tem que ser você. Então, meu marido deu um ótimo exemplo. Ele disse: você me lembra uma daquelas bonecas marionetes, Joyce? É tipo... Então, quando é hora de ficar atrás do púlpito, Deus começa a puxar as cordas. Não é desse jeito? Cara, precisamos dar a Deus mais glória do que nunca, em todas as coisas, e sermos realmente gratos por tudo aquilo que nós temos. Saber reclamar é um pecado, sabia disso? É pecado, reclamar é pecado. Esse foi um dos grandes pecados que os israelitas cometeram no deserto. Reclamar. Não importa o que Deus fazia, eles reclamavam. Eles chegaram a reclamar do maná que vinha do céu. E, eventualmente, serpentes entraram no acampamento e 23 mil deles morreram num só dia. E foi só porque reclamaram. Imagine quantos demônios deixamos entrar. Vamos. Do que cada um de nós aqui temos a reclamar. Sabe, eu estive em aldeias na África, onde eles andam quilômetros e quilômetros todos os dias para pegar água suja num rio, cheio de doenças, para levar para casa, beber e usá-la. E eu posso entrar na minha cozinha, em todos os meus banheiros, e simplesmente ligar água quente ou fria quando eu quiser. Oh, nós temos tanto a agradecer, tanto a agradecer, sabe? Mas veja, porque nós somos seres humanos, a menos que estejamos acima disso, parece que quanto mais temos, mais reclamamos sobre o que nós não temos. Mas não precisamos agir assim. E eu vou te dizer, o que eu acho que é uma das nossas maiores proteções é de propósito. Digam: de propósito. De novo, de propósito. Mais uma vez, de propósito. Seja radical, generoso e extravagante em dar.
Eu sabia de alguma forma, e agradeço a Deus porque sei que sempre foi Ele, desde o momento em que começamos esse ministério, que se eu esperasse ter algum tipo de sucesso, e tínhamos que nos certificar de cuidar dos pobres. Acho que uma igreja não pode legitimamente ser chamada de igreja se não está ajudando os pobres. Cara, Jesus disse em Mateus capítulo 25, quando vocês fizeram a um desses meus irmãos, vocês fizeram a mim. E quando vocês não fizeram a um deles, vocês não fizeram a mim. Ele leva isso para o lado pessoal. Pense nisso. Quando vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, quando os visitou nas prisões, tínhamos uma enorme missão prisional. Colocamos um dos meus livros em cada prisão dos Estados Unidos. Em cada prisão, em todo o sistema prisional da América e em muitos outros países. Mais de 3 milhões ou algo assim, não me lembro. E então, sempre ajude as pessoas que têm menos que você, que são menos afortunadas que você. Elogie as pessoas, incentive-as. Edifique as pessoas, não as derrube, não encontre a única coisa que está errada com elas e fale disso o tempo todo. Ame as pessoas do jeito que elas são, não do jeito que quer que elas sejam. Amém? O que Paulo disse sobre o orgulho e ego? O que ele disse? Ele disse, eu fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas dizem que a verdadeira tradução é eu vivo pela fé de Deus. Percebe o que ele está dizendo? Lemos essas coisas e é só uma escritura agradável. E ele diz, já não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu me livrei de mim e agora estou cheio de Deus. Paulo orou em Efésios para que fôssemos apenas corpos totalmente cheios de Deus. Oh, Senhor, apenas um corpo totalmente cheio de Deus. O que aconteceria se a igreja fosse realmente igreja? O que aconteceria se todos realmente amássemos a Deus como deveríamos e permitíssemos que Deus nos usasse como Ele quer? Com certeza não teríamos os problemas que temos hoje no mundo. Muito do que está acontecendo no mundo hoje é culpa da igreja. Agora quero dar uma boa notícia. Paulo disse isso 20 anos depois de sua conversão. Sabe, isso me deixou feliz. Pensei, graças a Deus tenho mais tempo para trabalhar nisso. Amém? Já estou aqui há 45 anos e ainda estou trabalhando nisso, então você pode se sentir muito bem se ainda tiver um caminho a percorrer. Sabia que a maior coisa da qual Deus pode te livrar é de você mesmo? Sabia disso? Não tem nada mais maravilhoso do que não ter que sentar e pensar em si mesmo o dia todo. Agora vamos falar de liberdade. Isto sim é liberdade. Cara, eu era tão cheia de mim mesma. Eu ainda tenho muito de mim mesma aqui dentro, mas tem muito menos do que costumava ter. E vou trabalhar nisso até Jesus voltar para me buscar. Amém? Eu não quero ser egoísta e egocêntrica. Eu quero dar tudo o que eu possa dar e colocar sorrisos no rosto das pessoas. Eu quero me levantar todos os dias. Todos os dias.
e dizer: Deus, o que posso fazer por outra pessoa? Quem eu posso ajudar hoje? Vou contar uma história que achei interessante. A minha filha foi ao supermercado e deixou a bolsa no carro. E assim, quando ela chegou ao caixa, não estava com o seu cartão de crédito. Então ela disse à menina: se você aguardar só um segundo, vou ao carro correndo buscar o meu cartão. E ela disse: oh, não precisa. Ela sacou o seu cartão de crédito e pagou as compras da minha filha. Agora, sabe o que eu gosto nesta história? Ela estava preparada. Ela foi trabalhar com aquele cartão de crédito porque ela pretendia abençoar alguém naquele dia. Então ela estava pronta. Ela não precisou buscar nada, ela estava pronta. E o meu assunto com vocês hoje, pela manhã, à tarde e à noite, é menos de mim, mais de Jesus. Amém? Vamos ler aqui o que disse João Batista. Verso 22, João capítulo 3, verso 22. Então, depois dessas coisas, Jesus e seus discípulos foram para as regiões da Judéia, onde permaneceu com eles e os batizaram. Mas João Batista também estava batizando em Enom, perto de Salim, pois havia abundância de água por lá e o povo vinha até ele a fim de ser batizado, pois João ainda não tinha sido lançado na prisão. Portanto, havia uma controvérsia entre alguns dos discípulos de João e os judeus em relação à purificação. E eles vieram até João e relataram: quero que você ouça isso. Rabi, aquele homem que estava com você do outro lado da travessia do Jordão, e a quem você mesmo tem testemunhado, ele está batizando e todos estão se reunindo com ele. Eles não eram diferentes de nós. João, temos um problema. Jesus está juntando uma multidão maior que a sua. E todo mundo está indo com ele. Como no mundo nós podemos ter competição entre igrejas sobre qual delas é a maior. Fomos para uma área mais pobre de St. Louis e começamos uma igreja aí. Teve algumas igrejas que ficaram bravas, porque um grande ministério tinha entrado na área deles e estava começando uma igreja, porque tinham medo de perder seus membros. E tudo o que queríamos era abençoar o povo. E eu achei isso tão engraçado que eles disseram: ele está batizando também, todo mundo está indo, estão todos se aglomerando com ele. Oh, mas João tinha a resposta perfeita. João respondeu: um homem não pode receber nada, não pode reivindicar nada, ele não pode tomar para si nada, a não ser que isto lhe seja concedido do céu. Agora ouça isso: o homem deve contentar-se em receber o dom que lhe é concedido do céu, pois não existe outra fonte. Então, cada um de vocês aqui tem um dom, e seja lá qual for o dom, seja limpar banheiro,
Devemos estar satisfeitos com ele. Porque todo mundo é necessário em algum lugar. Eu estava conversando com o senhor aqui hoje, eu esqueço como ele chama a si mesmo, pastor executivo ou qual o título apropriado? Pastor executivo, acertei. E eu disse, o que você faz? Ele disse, às vezes limpo banheiros, às vezes. Eu pensei, eu amo pessoas que não se acham boas demais para fazer certas coisas. Amém? E isso não acontece tanto hoje, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo lá pelos anos 70, todo mundo estava preocupado com qual é o seu dom. Qual é o seu dom? 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 Posso te contar um segredo? Deveríamos estar muito mais preocupados com o fruto do que preocupados com os dons. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. É com isso que devemos nos preocupar. E os dons se manifestarão e se mostrarão. João respondeu, eu quero ler isso novamente, um homem não pode receber nada. Eu não posso fazer algo só porque quero fazer, sabe? Isso é um dom do céu. E nós nunca devemos ter ciúmes do dom de outra pessoa. Eu vou dizer por quê. É tipo, obviamente seu pastor sabe cantar, bem? Eu também gostaria de cantar, eles desligam o meu microfone durante o louvor. Porque ninguém sabe em qual nota eu canto. E minha voz é bem única, especialmente para uma mulher, sabe? Mas ainda assim Deus a faz ecoar por todo o mundo. Então, sabe, até mesmo coisas que achamos que é um problema, tipo, eu sempre odiei a minha voz. Porque se eu pegar o telefone no hotel a qualquer hora, eles vão dizer, sim, senhor. Mas a coisa mais engraçada que já me aconteceu foi que liguei para um spa para marcar um tratamento facial. E então, me perguntaram se eu tinha pelos faciais. E eu não entendi no início e pensei bem. Sim, todos temos um pelinho aqui ou ali. Ela disse, não, quero dizer se você tem barba ou bigode. Eu disse, não tenho nenhum dos dois, sou uma senhora. Oh, desculpe, sinto muito, me desculpe, sinto muito. Mas sabe, isto me beneficiou também porque fomos a uma igreja em Chicago, enquanto estávamos estacionando o carro, um cara de moto ficou do nosso lado, ele tinha um rabo de cavalo e tatuagens por toda parte, uma jaqueta de couro sem mangas e, com sua voz rouca, ele disse, ei, sabe, você mudou a minha vida, mas te ouvi por 6 meses antes de saber que você era uma mulher. Então, mesmo que seu dom seja um pouco único, Deus fez cada um de nós com suas próprias mãos no ventre de nossa mãe. Não somos um erro, nós não somos da cor errada, não somos do sexo errado, não somos. Todas as pessoas são exatamente aquilo que Deus quer que elas sejam. E você sabe, o que eu finalmente aprendi, Deus, Ele me disse, nunca tenha ciúmes do dom de ninguém. Agora ouça, porque eu lhes dei o dom para que você possa desfrutá-lo, e não para ter ciúmes. Então, você pode gostar de me ouvir pregar, mas tudo que esse dom faz é me fazer trabalhar. Nunca tenha ciúmes de ninguém, porque mesmo que você tivesse o que eles têm, se não estiver preparado para lidar com isso,
Oh, eu queria tanto ser pastor de uma igreja como esta. Bem, você não quer não? Porque deixe-me te contar, esta hora que nós passamos aqui é só um pouco, bem pouco, um pedacinho minúsculo e ínfimo do que é necessário. Então, seja feliz com quem você é. Não há nada pior do que não gostar de si mesmo. Sabia que se você não amar a si mesmo, não pode amar a mais ninguém? Porque você não pode dar o que você não tem. Você tem que ter amor em você para dá-lo a outra pessoa. Última vez que vou ler isso. João disse: um homem não pode receber nada. Ele não pode reivindicar nada. Ele não pode tomar para si nada. Todos digam nada. A não ser que isso lhe tenha sido concedido do céu. Um homem, ele deve contentar-se com aquilo que lhe é dado do céu, pois não há outra fonte. Sabe, é ótimo saber o que você pode fazer, mas sabe, talvez seja um pouco melhor saber o que você não pode fazer. Porque muitas pessoas tentam fazer o que não podem fazer e acabam nunca fazendo o que poderiam fazer. Se fizessem aquilo, tentei tocar violão e meus dedos são muito curtos e eu não conseguia segurar, eles não prendiam as cordas. E assim, então, eu falhei na música, sabe? Então ele disse, verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. É tão bom saber onde estamos em cada estação da nossa jornada. Sabe, Jesus disse, não há homem na terra maior do que João Batista. No entanto, João sabia quando recuar e deixar Cristo se apresentar, enquanto ele se movia para o segundo plano. O pastor e eu estávamos conversando antes do culto a respeito de deixar de lado coisas que você não deveria estar fazendo mais. Sabe, só porque você pode fazer algo não significa que deve fazê-lo. E muitas pessoas ainda estão tentando fazer coisas com as quais Deus já terminou há 10 anos. Só porque Deus mandou você fazer algo aqui há 5 anos não significa que Ele quer que você faça isso hoje. E se você se apegar a coisas que Deus já terminou, você ficará infeliz. Muito infeliz. Convém que ele cresça, mas eu diminua. Eu chamo isso de menos de mim, mais de Jesus. O eu, ou o ego, é apenas orgulho. E não tem um ser humano nesta terra que não tenha pelo menos um problema com o orgulho. E a maioria de nós temos muitos. E o problema do orgulho é que quando temos, somos orgulhosos demais para admitir que o temos. Você acha que eu poderia dizer ou vender a um professor uma série de ensinos sobre se eu colocasse orgulho no nome disso? Você tem que esconder as coisas boas debaixo de outros títulos. Sim, você tem que encontrar algum título para colocar que pareça que aquilo vai fazer algo por você. Esconder as coisas boas dentro dele. Satanás foi expulso do céu pelo pecado do orgulho. E eu acho que o orgulho se tornou um pecado aceitável. Como muitos outros pecados, como o ciúme, que meio que se tornou um pecado aceitável. A Bíblia diz que o ciúme apodrece os ossos. Quantas pessoas estão doentes porque têm um problema enorme com o ciúme?
Quero falar disso porque creio que alguém aqui precisa disso. Se você tem ciúme do seu irmão, porque ele tem mais dinheiro do que você, ou ele é... Talvez você ache que seus pais favoreceram a ele. Alguém aqui precisa se arrepender disso e deixar de lado. Agora, eu estou falando com vocês pelo Espírito Santo. Deixe isso de lado. O ciúme te deixa infeliz. Satanás foi expulso do céu pelo pecado do orgulho. Isaías 14, do 12 ao 15. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi lançado à terra, você que debilitava e rebaixava as nações, ó blasfemo rei satânico da Babilônia. Agora, se você observar os versos 13 e 14, quando eu ler, nesses dois versos, 5 vezes você vai ouvir eu dizer, eu vou. Essas são palavras perigosas. Reparei que quando Paulo, nas epístolas, muitas vezes, quando estava tentando ir para outra cidade, ele dizia, se o Senhor quiser, eu irei até vocês, ou aqui ou ali. Realmente queria visitá-los, e se o Senhor quiser, eu irei. E você diz no seu coração, eu subirei ao céu, eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia no extremo norte, eu subirei acima das alturas das nuvens, eu serei como o Altíssimo. E o Senhor disse, sim, você será levado ao Hades, aos recônditos mais profundos do poço, na região dos mortos. Quando nós nos exaltamos, Deus ele é obrigado a nos abater. Mas se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai nos exaltar. Qualquer coisa boa que você e eu somos capazes de fazer, somos capazes por causa da vontade de Deus operando em nós. Ainda não se sabe o que Deus poderia fazer através de um homem ou uma mulher que desse a Ele todo o crédito. Às vezes, quanto mais uma pessoa faz, mais orgulhosa ela se torna e Deus tem que parar de usá-la, porque ela para de dar a Ele a glória. A Bíblia diz, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz. Eu acho que isso significa que quando você faz algo bom para alguém, você não deve se atrever a sentar e ficar pensando no quão bom você foi. Se Deus é gracioso comigo e eu prego 2 sermões aqui, quando sair daqui não devo pensar nisso, só agradecer a Deus por me ajudar. Eu disse ao Dave quando vínhamos para cá, eu disse, sentado aqui agora eu acho que não conseguiria pregar um prego na parede. Estou acordada desde 2h30 da manhã, fizemos um culto, fomos a um casamento. Fui para a cama tarde, tive que acordar cedo para fazer as
malas para voar para cá. E quando eu tenho que acordar cedo e fazer algo, eu não durmo bem, e assim eu não dormi muito bem. Eu estava cansada, sentada naquele avião e pensei, Senhor, se tiver que acontecer algo, tem que ser você. Então, meu marido deu um ótimo exemplo, ele disse, você me lembra uma daquelas bonecas marionetes, Joyce? É tipo... Então, quando é hora de ficar atrás do púlpito, Deus começa a puxar as cordas. Não é desse jeito? Cara, precisamos dar a Deus mais glória do que nunca. Em todas as coisas. E sermos realmente gratos por tudo aquilo que nós temos. Saber reclamar é um pecado, sabia disso? É pecado. Reclamar é pecado. Esse foi um dos grandes pecados que os israelitas cometeram no deserto. Reclamar. Não importa o que Deus fazia, eles reclamavam. Eles chegaram a reclamar do maná que vinha do céu. E, eventualmente, serpentes entraram no acampamento e 23 mil deles morreram num só dia. E foi só porque reclamaram. Imagine quantos demônios deixamos entrar. Vamos. Do que cada um de nós aqui temos a reclamar. Sabe, eu estive em aldeias na África, onde eles andam quilômetros e quilômetros todos os dias para pegar água suja num rio, cheio de doenças, para levar para casa, beber e usá-la. E eu posso entrar na minha cozinha, em todos os meus banheiros, e simplesmente ligar água quente ou fria quando eu quiser. Oh, nós temos tanto a agradecer, tanto a agradecer, sabe? Mas veja, porque nós somos seres humanos, a menos que estejamos acima disso, parece que quanto mais temos, mais reclamamos sobre o que nós não temos. Mas não precisamos agir assim. E eu vou te dizer, o que eu acho que é uma das nossas maiores proteções é de propósito. Digam, de propósito. De novo, de propósito. Mais uma vez, de propósito. Seja radical, generoso e extravagante em dar. Eu sabia de alguma forma, e agradeço a Deus porque sei que sempre foi Ele, desde o momento em que começamos esse ministério, que se eu esperasse ter algum tipo de sucesso, e tínhamos que nos certificar de cuidar dos pobres. Acho que uma igreja não pode legitimamente ser chamada de igreja se não está ajudando os pobres. Cara, Jesus disse em Mateus capítulo 25, quando vocês fizeram a um desses meus irmãos, vocês fizeram a mim. E quando vocês não fizeram a um deles, vocês não fizeram a mim. Ele leva isso para o lado pessoal. Pense nisso. Quando vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, quando os visitou nas prisões, tínhamos uma enorme missão prisional. Colocamos um dos meus livros em cada prisão dos Estados Unidos. Em cada prisão, em todo o sistema prisional da América e em muitos outros países. Mais de 3 milhões ou algo assim, não me lembro. E então, sempre ajude as pessoas que têm menos que você, que são menos afortunadas que você. Elogie as pessoas, incentive-as. Edifique as pessoas, não as derrube. Não encontre a única coisa que está errada com elas e fale disso o tempo todo. Ame as pessoas do jeito que elas são, não do jeito que quer que elas sejam. Amém?
O que Paulo disse sobre o orgulho e ego? O que ele disse? Ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas dizem que a verdadeira tradução é: eu vivo pela fé de Deus. Percebe o que ele está dizendo? Lemos essas coisas e é só uma escritura agradável. E ele diz: já não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu me livrei de mim e agora estou cheio de Deus. Paulo orou em Efésios para que fôssemos apenas corpos totalmente cheios de Deus. Oh, Senhor! Apenas um corpo totalmente cheio de Deus. O que aconteceria se a igreja fosse realmente igreja? O que aconteceria se todos realmente amássemos a Deus como deveríamos e permitíssemos que Deus nos usasse como Ele quer? Com certeza não teríamos os problemas que temos hoje no mundo. Muito do que está acontecendo no mundo hoje é culpa da igreja. Agora quero dar uma boa notícia. Paulo disse isso 20 anos depois de sua conversão. Sabe, isso me deixou feliz. Pensei, graças a Deus tenho mais tempo para trabalhar nisso. Amém? Já estou aqui há 45 anos e ainda estou trabalhando nisso, então você pode se sentir muito bem se ainda tiver um caminho a percorrer. Sabia que a maior coisa da qual Deus pode te livrar é de você mesmo? Sabia disso? Não tem nada mais maravilhoso do que não ter que sentar e pensar em si mesmo o dia todo. Agora vamos falar de liberdade. Isto sim é liberdade. Cara, eu era tão cheia de mim mesma. Eu ainda tenho muito de mim mesma aqui dentro, mas tem muito menos do que costumava ter. E vou trabalhar nisso até Jesus voltar para me buscar. Amém? Eu não quero ser egoísta e egocêntrica. Eu quero dar tudo o que eu possa dar e colocar sorrisos no rosto das pessoas. Eu quero me levantar todos os dias. Todos os dias. E dizer: Deus, o que posso fazer por outra pessoa? Quem eu posso ajudar hoje? Vou contar uma história que achei interessante. A minha filha foi ao supermercado e deixou a bolsa no carro. E assim, quando ela chegou ao caixa, não estava com o seu cartão de crédito. Então ela disse à menina: se você aguardar só um segundo, vou ao carro correndo buscar o meu cartão. E ela disse: oh, não precisa. Ela sacou o seu cartão de crédito e pagou as compras da minha filha. Agora, sabe o que eu gosto nesta história? Ela estava preparada. Ela foi trabalhar com aquele cartão de crédito porque ela pretendia abençoar alguém naquele dia. Então ela estava pronta. Ela não precisou buscar nada, ela estava pronta.
faz. Tem muito menos do que costumava ter. E vou trabalhar nisso até Jesus voltar para me buscar. Amém? Eu não quero ser egoísta e egocêntrica. Eu quero dar tudo o que eu possa dar e colocar sorrisos no rosto das pessoas. Eu quero me levantar todos os dias. Todos os dias. E dizer, Deus, o que posso fazer por outra pessoa? Quem eu posso ajudar hoje? Vou contar uma história que achei interessante. A minha filha foi ao supermercado e deixou a bolsa no carro. E assim, quando ela chegou ao caixa, não estava com seu cartão de crédito. Então ela disse à menina, se você aguardar só um segundo, vou ao carro correndo buscar o meu cartão. E ela disse, não precisa. Ela sacou o seu cartão de crédito e pagou as compras da minha filha. Agora, sabe o que eu gosto nesta história? Ela estava preparada. Ela foi trabalhar com aquele cartão de crédito porque ela pretendia abençoar alguém naquele dia. Então ela estava pronta. Ela não precisou buscar nada, ela estava pronta.